Bem-vinda ao podcast E se Falássemos da Europa, Lídia Martins. A Lídia é intérprete no Parlamento Europeu, mas não é nessa qualidade que eu a convidei para o podcast. É na sua participação no associativismo português na Bélgica. É da direção da Federação das Associações de Portugueses na Bélgica. Quer falar-nos um pouco do que é esse trabalho, o que é que fazem as associações, como é que se situa a comunidade portuguesa na Bélgica? Com muito gosto. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui e também gostaria de transmitir em nome de todos os meus colegas, homens, mulheres, jovens, um agradecimento, uma palavra de apreço para a deputada Margarida Marques. O nosso trabalho já é longo, a Federação criou-se em 2009, mas antes disso também já muitos homens e mulheres trabalhavam na vida cívica, na sociedade civil. Depois de 2009 realmente formalizamo-nos e houve toda uma vida, um historial com altos e baixos. Nós somos 5 associações neste momento, associações com porta aberta, associações com sócios, associações que têm todo um processo democrático de Assembleias Gerais, de aprovação de orçamentos, aprovação de relatório e contas, deliberações em reuniões, às vezes longas. Portanto, uma história de participação. E também temos clubes de futebol. São muito importantes os clubes de futebol, porque em 2010 houve um protocolo de fusão entre a Federação das Associações e a Federação dos Clubes Portugueses na Bélgica. E a partir daí juntamo-nos, porque é a união que faz a força. E temos o mesmo espírito associativo, de trabalho de equipa, de entreajuda, de voluntariado. O desporto é muito importante, as pessoas adoram o desporto, sobretudo o futebol, é algo agregador e o desporto transmite valores importantíssimos para a sociedade, valores também que são os valores europeus. Nós estamos, exatamente, os valores europeus. Nós estamos a falar da capital da Europa. É isso. Portanto, dos portugueses na capital da Europa, em Bruxelas, e das comunidades portuguesas em Bruxelas. Nós falamos da cidadania europeia. Os europeus têm direito à cidadania europeia. Ou seja, qualquer que seja o seu país de origem, qualquer que seja o país onde esteja, se estiver no quadro da União Europeia, tem exatamente os mesmos direitos e deveres. A minha questão é, acha que as comunidades portuguesas que vivem na Bélgica sentem essa cidadania europeia? Sentem, como as outras comunidades sentem, mas é verdade também que há restrições, às vezes há obstáculos, há entraves a podermos usufruir do direito, dos privilégios, direitos e privilégios da cidadania europeia. Foi uma coisa maravilhosa que surgiu. Somos portugueses, somos também europeus, partilhamos muitos valores, partilhamos direitos, deveres, como disse, mas muitas vezes, posso dar um exemplo de uma coisa que me aconteceu a mim há pouco tempo, mas muitas vezes realmente há restrições. Aliás, há também, a nível europeu, relatórios de avaliação de como está a correr a cidadania na prática para os cidadãos, certo, e sabemos quais são as dificuldades. Mas esses relatórios deveriam ser traduzidos lá para fora. São relatórios, são livros, são trabalhos que ficam depois um bocadinho esquecidos. Ficam só num determinado âmbito. Conviria levar essa informação a quem na prática, nos ministérios, nas municipalidades, aplica a lei. Isso é muito importante. E então eu vou dar o exemplo. Claro, evidentemente que eu sou uma ativista do voto. Não concebo que uma pessoa não possa ser eleitora, não possa escolher os seus representantes e não possa também ser... Eu ia exatamente colocar-lhe essa questão, o direito de participação política. Exatamente. Então, eu sigo a política, naturalmente, costumava votar nos deputados ao Parlamento Europeu belgas. E nas últimas eleições disse, não, eu quero votar agora nos portugueses, estou mais interessada no trabalho deles, está-me a agradar, vou votar. Então...
informei-me o que é que eu tenho que fazer e pronto, fiz aquilo que me disseram. Fui à Embaixada Portuguesa e assinei, dei os meus dados e disse: eu agora, nestas eleições, eu quero votar nos deputados portugueses. E pronto, ficou lá registado. Só que essa informação não chegou à minha municipalidade. Então, eu recebi uma carta, já não havia nada a fazer, já os prazos todos tinham passado, e que dizia: você, Lídia, vai votar no dia tal, na escola tal, para o círculo dos deputados belgas. E eu fiquei muito triste, ainda fui à embaixada, mas não havia nada a fazer. Pois, porque a questão, está a referir a questão do voto. E também nós assistimos nas últimas eleições, eu aliás tive a oportunidade de ver algumas listas em que começa a haver, há um direito de participação política no sentido de votarem e serem eleitos os cidadãos de um Estado-membro da União Europeia, neste caso cidadãos portugueses que residem na Bélgica e que podem integrar as listas, designadamente as listas para as eleições locais e regionais, e portanto há essa participação política. Como é que vê a participação política dos portugueses na vida política belga? Bem, devo dizer que nós precisamos de mais portugueses a participar, a serem eleitos, a serem candidatos. Porque nós precisamos que haja eleitos portugueses para nos ajudarem também a nível das associações, por exemplo. Agora com a Covid, nós estamos a viver momentos muito difíceis com a crise económica e há certas situações difíceis a nível das entidades locais que, se nós tivéssemos conselheiros municipais, se tivéssemos gente nas assembleias municipais, nós poderíamos mais facilmente ir falar, porque partilhamos valores, uma língua, uma cultura, poderíamos ir falar com essa pessoa, com essas pessoas e dizer: nós temos este problema, por favor, fale com o Presidente da Câmara ou fale com quem tem que falar para ver se resolvemos isso. Portanto, nós precisamos de ter eleitos. Temos alguns eleitos. E o que eu tenho que dizer aos eleitos é: venham ver-nos, venham falar connosco. Temos as portas abertas, temos eventos. Gostaríamos muito de ter a vossa presença, sentir-nos-íamos muito honrados. Venham ter connosco. Não venham ter connosco só na campanha eleitoral. Temos um ano inteiro. Temos agora as redes sociais também. Portanto, interessem-se pelos nossos problemas. No momento em que tentar ajudar-nos, cria-se um laço que nunca mais vai ser destruído. E isso eu tenho a dizer aos eleitos. E temos de ter mais eleitos. E agora tenho que dizer aos meus compatriotas: eles têm todos que se recensear. Eles têm que ser eleitores. Porque uma pessoa que não é eleitora, vale menos do que uma pessoa que é eleitora. Por exemplo, eu tenho um problema, vou à Câmara Municipal e eles veem se eu estou registada no recenseamento eleitoral, eles veem se eu sou eleitora, eles veem se eu potencialmente posso votar neles. Então eles vão ter mais cuidado com a forma como vão tratar o meu problema. Se eu não sou eleitora... E debate em Europa? Sim, também as associações de portugueses aqui em Bruxelas debatem em Europa? Sim, temos debates e mais, temos pessoas que trabalham na Europa, nas instituições europeias e que são nossos voluntários, portanto, são os nossos embaixadores, não é? E é bom a gente saber como é que as coisas se passam. Como é que é o trabalho dos políticos, dos deputados e não só, também dos funcionários. Isso interessa bastante. Sempre que há oportunidade, temos esses encontros. Pois essa ligação entre estas duas comunidades, que aliás não é uma questão só portuguesa, é uma questão de outras nacionalidades, os italianos, os espanhóis, a comunidade italiana, a comunidade espanhola, têm, digamos, uma situação muito semelhante, é que na prática são duas comunidades. É uma comunidade das instituições e é uma comunidade nacional fora das instituições. E essa colaboração entre as duas comunidades é muito importante. Muito importante. Mas sei que é um desafio muito grande. Tenho conversado disso muito com os meus colegas italianos, com os meus colegas espanhóis. Digamos, é um desafio muito grande esse trabalho das associações portuguesas, por essas, digamos, duas comunidades a trabalharem em conjunto. Sim, bom, é a questão da sociedade, são as categorias socioprofissionais, mas podemos passar a questão das classes e podemos trabalhar todos, porque uns precisam dos outros.
absolutamente. Nós precisamos da vossa informação, da vossa partilha, porque esse conhecimento que têm, que é um conhecimento tão rico, tão único, vai nos ajudar a compreender melhor as coisas e a ultrapassar os obstáculos. Então é isso que é aproximar a política do cidadão. Aliás, adoro, eu sou consumidora dos podcasts da Margarida Marques e adoro a inversão que fez. É a Margarida que interroga, que é investigadora e não é o contrário. Muito engraçado. Mas uma questão, a Lídia, uma questão que se coloca às comunidades imigrantes e que se coloca à nossa comunidade, a comunidade portuguesa, é a questão das identidades. A questão da identidade nacional, da aprendizagem da língua, da aprendizagem da história, da aprendizagem da cultura, do lidar com, digamos, a identidade nacional. Eu sei que a Lídia é uma ativista da rádio, a Rádio Alma, que é uma rádio já muito conhecida nas comunidades, em diferentes comunidades, porque emite em francês, em italiano, em grego, em espanhol, em português, com diferentes programas. Por que é que vocês usam essa rádio? Que papel é que essa rádio tem junto da comunidade portuguesa? Bom, começaria por dizer que nos anos 80 surgiu esta rádio, ideia de um espanhol e de um grego. Exatamente. E este espanhol, que trabalhava no Parlamento Europeu, agora está reformado, é o José Manuel Martínez Ferreira. Ele ainda é descendente da Dona Antónia Ferreirinha. Portanto, há aqui um mix de diferentes identidades. Exatamente. E então eles sentiram que nos anos 80, em virtude das políticas de imigração, as comunidades estavam a viver muito em gueto, fechadas sobre si próprias, os espanhóis com os espanhóis, os italianos com os italianos. Então eles quiseram, como tinham o bichinho da rádio, quiseram quebrar essa dinâmica, esse círculo e criar uma outra sinergia. E então, desde os anos 80, que os voluntários se sucedem, italianos, gregos, também belgas, franceses, portugueses e espanhóis, naturalmente. E então criamos, e eu agora participo desde 2016, criamos esta comunicação. É um projeto associativo de interculturalidade. Portanto, nós partilhamos, pomos em comum as nossas culturas, estando interessados também na cultura do outro. E partilhando sempre e enaltecendo os valores europeus, para quebrar a questão da fragmentação, do comunitarismo. Estamos a viver realmente numa sociedade que é e deve ser intercultural. É um desafio, é um desafio. E essa interculturalidade que procura fazer passar na rádio Alma, acha que há digamos, essa interpenetração entre as diferentes comunidades que residem na Bélgica? Como digo, é um desafio também para as autoridades. Tem havido problemas, tem havido tensões, há muita incompreensão, há muito desconhecimento. Eu também posso dar um exemplo muito rápido. Mas temos que trabalhar nisso, porque é assim que a sociedade pode progredir, é assim que todos podem viver melhor, mais felizes, mais realizados, e temos tanta coisa a aprender uns com os outros. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez estava num debate de sociedade, com a sociedade, e estávamos a falar de imigração. E eu estava a representar o meu bairro e de repente vejo duas senhoras com o véu. E eu digo para os meus botões, espero que elas não venham para a minha mesa. Naquela altura ainda tinha um preconceito. Como era uma mulher com o véu, não vamos poder comunicar, elas têm valores que não são os meus, etc, etc. E depois fiquei com muita vergonha de ter tido esses pensamentos, porque eram duas senhoras encantadoras, felizmente tinham tido possibilidade de ir à escola e de fazer os seus estudos. Pudemos ter um debate muito rico e pronto, e abriu-se-me qualquer coisa, não é? Portanto, realmente é um desafio.
a penetração, a interpenetração das culturas, mas temos que trabalhar nesse sentido porque é tão gratificante, tão gratificante. Outra coisa que fazemos na Rádio Alma é dizer aos portugueses que estão cá, já há muitos anos, e que até conhecem mal Portugal, e à sua descendência, o que é agora Portugal. Quer dizer, é desmistificar aquela ideia estereotipada, rígida, de que Portugal é o fado, ou um país de férias. Portugal é muito mais que isso. E, portanto, nós temos programas, por exemplo, com música alternativa. Nós temos faixas horárias, não é? Pois, imagino que se tantas comunidades a usarem a mesma rádio, têm que ter faixas horárias muito bem definidas. À segunda-feira temos o programa Feira da Ladra, do Rui Ferreira, que é música, os êxitos musicais portugueses, mas alternativos. Depois, na terça-feira, fazemos uma ligação com Lisboa, com a equipa Fumaça, aqueles jovens que fazem o jornalismo de investigação. E depois temos também o programa da Nelly Jazra Bandarra, que é uma cidadã portuguesa de origem libanesa, nasceu em Beirute e ela tem todo um trabalho sobre a cidadania, as mulheres. Temos depois o programa Ser Português Aqui, que fazemos neste momento com a colaboração de um andaluz, que adora a língua portuguesa e a cultura portuguesa. E para agora é isso. Temos esses programas. Podemos vir a ter outros, conforme haja voluntários. E temos que submeter os nossos projetos. Nós estamos agora na presidência portuguesa da União Europeia. Evidentemente que é uma presidência especial, porque as reuniões se fazem online, fizeram-se agora as primeiras reuniões em presença física, não se dá conta da presidência em Portugal, porque não há reuniões em presença física em Portugal, a não ser aquilo que passa na imprensa, também não se sente, se calhar, muito aqui a presidência portuguesa. Normalmente as presidências fazem exposições, usam os recursos que existem aqui em Bruxelas para exposições, para debates, para atividades culturais. Foi um bocadinho limitado desta vez esta possibilidade. Mas as associações sentem que há a presidência portuguesa ou já fizeram alguma iniciativa que dê a conhecer que Portugal neste momento está a presidir ao Conselho de Ministros da União Europeia? Através da rádio, falamos muito na rádio. Mas de resto tentamos comunicar com as nossas autoridades e tentar juntarmos, mas como sabe, com a Covid é muito difícil. A rádio é sempre um bom instrumento para dar a conhecer a presidência portuguesa. Houve também um programa, a televisão de Bruxelas, Bruce, fez um programa sobre a presidência portuguesa. E veio também falar connosco e também foi falar com o Sr. Embaixador, de modo que foi através apenas da rádio e da televisão. Nós gostaríamos muito de nos juntarmos, lançamos várias ideias, mas não há viabilidade, a situação não permite que nos juntemos, por exemplo, junto ao busto do Fernando Pessoa, do nosso Nandinho, e outros eventos que tínhamos muita esperança em poder comemorar o dia 10 de junho. Este podcast vai exatamente para o ar no dia 10 de junho, Dia das Comunidades Portuguesas. Muito obrigada, porque é um dia muito importante para quem vive fora de Portugal. Nós temos muitas vezes convidados de Portugal que ficam muito até emocionados e sensibilizados como é que nós vibramos tanto, com tanta emoção o Dia de Portugal, mas quando estamos longe é isso. Realmente é algo muito importante e é um sentimento de festa, de convivialidade que partilhamos com outras comunidades também, com outras nacionalidades. Em Bruxelas somos mais de 180 nacionalidades. E as autoridades belgas, devido à história da Bélgica, compreendem absolutamente a importância de celebrar o Dia Nacional. E o nosso Dia Nacional é tão especial, quer dizer, não é uma batalha, não é uma guerra. Pois, exatamente. É um poeta. É cultura, é poesia, de modo que é muito engraçado. Exatamente. E o tipo de atividades que faz a Associação? Já disse que tinha uma dimensão desportiva, tem uma dimensão cultural, tem a rádio, mas os portugueses participam? Vamos lá ver. Nós temos uma atividade de integração, de apoio social também, recreativa, desportiva. Sim, os portugueses
participam muito no desporto. Aproveito para pedir apoio. Temos projetos para o futebol para os meninos e meninas, equipas mistas. Já tivemos uma equipa de mulheres futebolistas, mas nesta altura não podemos, não está. Mas queríamos recuperar. Temos aí um grupo de mulheres de Sesures, que aquilo é uma força incrível, mas precisamos de apoio porque os campos são caros. Alugar um campo é muito caro e depois os seguros, pronto, coisas assim, essas despesas. Nós não temos fins comerciais. Claro. Mas pagamos rendas, pagamos internets, pagamos... E agora com a Covid, 2 anos sem atividade, está a ser muito, muito difícil. Temos uma associação, por exemplo, que é a nossa decana, que está a viver momentos muito dramáticos. Nós não queríamos que ela morresse, que essa associação morresse, porque fez tanto pela integração dos portugueses, pela politização dos portugueses, de modo que precisamos mesmo de ajuda. E quais as atividades? Por exemplo, uma atividade muito engraçada são os almoços do domingo, naquele espírito daquele filme, sim, viu? Exatamente. A gaiola dourada. Portanto, os almoços de domingo em que eu levo os vizinhos... São um ponto de encontro pode trazer os seus amigos, os seus colegas e falamos um pouco de tudo. Às vezes falamos dos vinhos de Portugal, outras vezes falamos de outras questões. E sempre enaltecemos e agradecemos aquelas mulheres que tratam de nós, que cuidam de nós, que são as nossas porteiras, les concierges portugueses, as nossas mulheres adias, as nossas amas que tratam dos nossos filhos quando nós vamos trabalhar. Essas mulheres são tão importantes. Vimos na Covid. Sim, sim. São elas que... Sem elas não fazemos nada, não é? Portanto, nós gostamos de valorizar o trabalho que elas fazem. E a Bélgica tem uma tradição de sucessivas gerações de imigrantes portugueses aqui na Bélgica. Eu lembro-me que pouco tempo antes da Covid, do início da pandemia, que foi publicado um livro com depoimentos de portugueses na Bélgica, de sucessivas gerações, antes do 25 de Abril, que frequentaram aqui a universidade, que se instalaram aqui, e com sucessivas gerações que, de certa forma, refletem a presença portuguesa na Bélgica. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar sobre como é que as comunidades portuguesas vivem na capital da Europa, vivem em Bruxelas, e como é que elas sentem a cidadania europeia, o facto de serem cidadãos europeus. Porque, de facto, a situação das comunidades portuguesas na Bélgica e noutros países da União Europeia mudou radicalmente com a adesão de Portugal à União Europeia. Passaram a ser cidadãos europeus, passaram a beneficiar desses direitos, mas é necessário também, e penso, como percebo do trabalho da vossa associação, que é também um dos vossos desafios, que é dar a conhecer os direitos que os portugueses têm por facto de Portugal ser um Estado-membro da União Europeia. Muito obrigada, Lídia. Gostei muito desta participação que irá para o ar exatamente no dia 10 de junho, Dia de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada.